Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Cuidado com a chuva, hein? Cuidado com o granizo, cuidado com as tempestades de verão, que aliás fizeram parte do clássico entre São Paulo e Corinthians no último sábado. Eu estava lá no estádio do Morumbi, vi a vitória do São Paulo. Para o torcedor são paulino, uma vitória perfeita. Para o técnico Rogério Ceni, ele foi cirúrgico na tática do jogo, fazendo o time ir para cima logo no começo da partida, porque tecnicamente, ele mesmo disse, o Corinthians está superior que o São Paulo, mas o que valem são os 3 pontos, né? Então o Caleri fez o gol, essa sequência é bastante importante, mas o Rogério Ceni tirou o peso antes do clássico, ele falou depois da vitória, ele tirou o peso daquela responsabilidade pensando na próxima fase. Agora já não dá para dizer assim. Quinta-feira vai ser um jogo importante e aí vai ser pesado em termos de classificação, mirando para o futuro. É sobre isso que a gente vai falar. O São Paulo pode ter voltas importantes de atletas que não atuaram contra o Corinthians no clássico de quinta-feira às 8h30 da noite contra o Palmeiras. Estou falando do Nicão, que já está recuperado da Covid-19, já treinou inclusive antes do clássico contra o Corinthians, mas por conta do protocolo da Federação Paulista de Futebol, 11 dias de isolamento, mesmo ele já não estando mais com sintomas da Covid-19, não apresentando o teste positivo, ele teve que ficar de fora. Então o Nicão fica à disposição do Rogério Ceni, o Patrick deve ficar também, o Alisson, outro que pode aparecer, Igor Vinícius, lateral direito, mais uma opção. O Rogério Ceni até está dizendo que esse é um problema positivo para o treinador, porque aí ele vai ter que escolher os melhores dentro dos treinamentos que ele vai fazer para colocar em campo contra o Palmeiras. Vamos falar da importância de quinta-feira, qual é o peso de quinta-feira para o Rogério Ceni em mais um clássico. A sequência é positiva, já ganhou 4 clássicos nessa volta dele, nos 4 que ele disputou. Ganhou do Corinthians e do Palmeiras no último Campeonato Brasileiro, já ganhou do Santos e do Corinthians no atual Paulistão e agora tem o Palmeiras pela frente. Vamos lá, o peso de quinta-feira, a partir de agora, vamos lá. É óbvio que a vitória contra o Corinthians foi bastante importante, já são 4 vitórias em clássicos para o time do São Paulo, mas a gente vai imaginar agora a sequência, quinta-feira às 8h30 da noite, mais um clássico, jogo atrasado do começo do campeonato, quando o Palmeiras estava pensando em outra competição, o jogo contra o time Alviverde, que vai ser no Morumbi às 8h30. Hoje a classificação geral do Campeonato Paulista apresenta a seguinte ordem: o Palmeiras é o líder geral com 20 pontos ganhos em 8 jogos apenas. É o único time que ainda não perdeu, tem 6 vitórias e 2 empates. O Bragantino aparece na segunda colocação, tem 19 pontos ganhos em 10 jogos. O São Paulo e o Corinthians, o São Paulo é o terceiro colocado e o Corinthians o quarto colocado. Campanhas idênticas, são 17 pontos ganhos em 9 jogos. Cada um tem 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A vantagem do São Paulo, por isso que hoje ele está na terceira colocação, é o saldo de gols. Fez 13 contra 12 do Corinthians. Aí você fica imaginando, aliás não é o saldo de gols, são os gols marcados. O Corinthians tem um gol a menos, esse gol a mais que o São Paulo tem é exatamente o gol do Caleri. Agora vamos falar dessa sequência. O Rogério Ceni, antes do jogo contra o Corinthians, não colocou esse peso da vitória que seria muito importante em casa contra o Alvinegro, mas ele já estava pensando sobre isso, imaginando o futuro no campeonato. Rogério Ceni falou sobre isso depois do jogo, ainda no estádio do Morumbi. Vamos lá. A nossa comissão técnica, nós sabemos do valor de, no mínimo, ter a segunda melhor campanha. Afinal de contas, se você conseguir chegar às quartas e à semi, você tem o seu jogo decisivo em casa. E afinal, como são 2 jogos, já não é uma questão tão importante você trazer para sua casa. Você vai jogar nos 2 lugares de qualquer maneira. Mas isso é uma questão nossa, da comissão técnica de planejamento. No jogo, por si só, no São Paulo e Corinthians, você pode estar brigando por qualquer coisa ou por qualquer campeonato. Ele vai ser pegado, ele vai ser brigado, ou deveria ser sempre jogado dessa maneira como nós jogamos hoje. Eu acho que não tem por que você explicar se vai ser primeiro ou segundo. Se você tivesse os 2 últimos ali, nós temos que estar brigando para ver quem que ia sair. Se fosse para brigar pelo primeiro lugar, também brigaríamos. É uma fase classificatória, não é um jogo decisivo para o campeonato, mas é um clássico. E um clássico São Paulo e Corinthians, ele tem um tamanho gigantesco. Então, independente
independente da situação, você tem que jogar no teu máximo, no teu limite. Eu sempre falo para eles, né? Nós começamos em 11, fui questionado até sobre a escalação do time, e tem mais ali 10 caras, 12 caras querendo entrar de qualquer jeito no jogo e com capacidade. E todos deixaram o máximo que tinham dentro do campo, mas não foi citado sobre próxima fase, e sim sobre o rival, que é um clássico tradicionalíssimo e uma equipe de muita, repito, muita qualidade. Eu acho que o Corinthians vai conseguir coisas grandes esse ano pelo time que eu vi jogar hoje. Bastante importante esse ponto de vista do Rogério Ceni, porque, claro, que ser o primeiro colocado é melhor do que ser o segundo, mas o segundo colocado não é de todo ruim, essa segunda colocação, porque te dá, como o Rogério explicou aí, a chance de fazer uma das partidas da final em casa. O São Paulo, que é o atual campeão paulista, ganhou ainda com o Hernan Crespo no comando, ganhou o último campeonato paulista. Agora você veja como é a coisa pela frente. O São Paulo vai jogar contra adversários do grupo mais equilibrado até agora no campeonato. Tanto é assim que o Palmeiras, que é o líder geral, matematicamente, óbvio que deve se classificar, mas matematicamente não está garantido na próxima fase. O Bragantino, que é o segundo colocado, tem um ponto a menos, embora tenha 2 jogos a mais, já está garantido na próxima fase. O Corinthians, que está na 4ª posição no geral, atrás do São Paulo, também já está garantido na fase eliminatória do Campeonato Paulista. O Palmeiras ainda não, o São Paulo ainda não. Os adversários do São Paulo são desse grupo que é mais complicado. O Palmeiras tem 20 pontos ganhos, o Mirassol aparece em segundo com 17, Ituano e Botafogo tem 15 pontos. Eu falei aí um monte de adversário, né? O São Paulo ainda vai jogar com o Palmeiras na quinta-feira. Depois, no dia 13, joga contra o Mirassol, que tem chance de classificação. E esse jogo é fora de casa, dia 13 contra o Mirassol, que tem 17 pontos ganhos. Mesma pontuação hoje do São Paulo. E depois encerra a participação da primeira fase no dia 20 de março contra o Botafogo, jogando no estádio do Morumbi. O Botafogo tem 15 pontos ganhos e é outro no grupo do Palmeiras que ainda busca a classificação. Matematicamente, todas essas equipes, 2 só, vão passar para a próxima fase. Todas essas equipes ainda têm chance de classificação. São equipes que devem forçar muito e devem exigir bastante do time do São Paulo, que está numa sequência legal. Já são 6 jogos de invencibilidade, não perdeu o clássico ainda, isso tudo dá moral. Eu gostaria da sua opinião em relação a esse comentário aí do Rogério Ceni, de que não é pesado ficar em segundo lugar, que o São Paulo busca pelo menos a segunda colocação geral para ter a chance de ir até a final, antes da final, né? Para ir até antes da final, até as semifinais, decidindo no Morumbi e aí saindo, fazendo o segundo jogo da final fora de casa, se esse finalista for hoje é o Palmeiras, o primeiro colocado, tá bom? Gostaria da sua opinião, seu comentário, seu desabafo em relação a tudo que falou o Rogério Ceni aí, e também pode comentar sobre essas voltas importantes que o Rogério Ceni deve ter à disposição. Nicão, Patrick, Alisson, Igor, Vinícius e por aí vai, tá bom? Um abraço, até a próxima, tchau!